Fala aí galera, beleza? Yuri Ferreira aqui. Eu demorei demais de gravar esse vídeo, eu não queria gravar esse vídeo, né, para não ser polêmico, principalmente nos stories ali, para ninguém considerar que era um posicionamento político e dar aquela briga, confusão, já sabe, né? Mas eu resolvi gravar como uma espécie de dever moral mesmo, para alertar o máximo de pessoas, né? Porque elas precisam entender isso, senão elas serão cada vez mais pobres, né? Então, se você gostar do vídeo, eu já vou te pedir para compartilhar com alguém, para que essa pessoa perceba o que está acontecendo, né? Porque a gente vive um empobrecimento silencioso, né? Uma espécie de plano, né? Para empobrecer cada vez mais as pessoas. Isso tudo, né? Eu não sei se vocês já perceberam que as gerações passadas, né? Nossos avós e nossos pais conseguiam conquistar as coisas ali mais fácil, né? Não em tempos mais fáceis, né? Era difícil também, mas os bens materiais eram muito mais fáceis, né, de conseguir. Por exemplo, meu avô ele era operário de fábrica, né? E minha avó era cabeleireira. E os dois sustentaram 6 filhos, né? 2 netos, compraram casa, carro, fizeram casa na praia e tal. Então, sim, o poder de compra mudou, né, nesse tempo todo e o salário mínimo não acompanhou. Isso aí você já sabe. Mas eu quero que você perceba que você está nesse sistema do governo sempre criar mais dívida, né? E como o governo não tem dinheiro, quem paga a dívida somos nós, né? Então, aí por isso que eu falei do governo A ou do governo B, não importa se é esquerda ou se é direita. Se o governo funcionar do mesmo jeito, que é gastando de maneira burra, ineficiente, né? Endividando o país cada vez mais, a gente sempre vai pagar a conta. E essa conta vem de que forma, né? Em tudo que você compra, basicamente 30% de imposto, 50% de imposto, né? Seja com inflação, juros altos, dólar alto, tudo isso, né, está ligado ao risco do Brasil não pagar uma dívida ou então estar bem endividado e a gente sempre vai pagar a conta. Qual é o problema disso, né? E por que eu gravei esse vídeo? Porque o problema ele não é só apenas de comprar as coisas, mas o problema é que o país acaba roubando os sonhos de todo mundo, né? Então, se você muitas vezes sonhava em ter um carro ali de 200 mil, 300 mil, né? Isso já está praticamente impossível. Imagine daqui a 10 anos, né? Se você sonha em ter um apartamento ali tranquilo, né? Um apartamento de 300 mil, que é básico praticamente, né? Já está praticamente impossível de você comprar, né? E é isso. Essa, essa guerra ela é um pouco silenciosa, né? Ela é uma espécie de socialismo que vem se implantando no Brasil, né? Infelizmente. O que eu quero dizer com socialismo, né? É a mente das pessoas, né? De que elas têm direito a muita coisa, né? Têm direito a uma saúde, têm direito à educação, têm direito a receber uma bolsa, né? Que é isso, que ela tem direito a tudo, né? Realmente é ótimo que as pessoas tenham direito, maravilhoso, perfeito, todo mundo deveria ter o direito, né? Mas não quando o país ele não tem o dinheiro suficiente para isso. Então a gente está falando como se fosse uma família totalmente endividada, né? E o pai dessa família ele quer dar tudo aos filhos ali o máximo possível, né? E continuar se endividando cada vez mais, cada vez mais. E a gente sabe que isso vai ter consequências. Qual é a consequência disso? A gente pagar a conta toda, né? E não conseguir prosperar e ter nossos sonhos roubados, né? Para quem está um pouco suspeito, né, não está achando que é algo político ou não, eu vou indicar para vocês um documentário que o nome é Cuba e o Cameraman, né? Nesse documentário o jornalista ele acompanha Cuba durante o processo revolucionário, né, até os dias atuais por 40 anos. Então ele visita lá a cada 5 anos e ele vai vendo a história de vida de cada pessoa. Né? E ele é muito apartidário porque o jornalista, inclusive, ele era amigo de Fidel Castro. Né? Vocês vão ver que ele é realmente apartidário, mas dá para entender tudo isso. Né? Dá para entender como coloca-se uma cultura nas pessoas de que ela tem direito a tudo, né? Para você ver no documentário, Cuba dava até sorvete de graça na rua, né? E depois que você implanta isso na mente das pessoas, é muito difícil retornar uma economia, né? Se você parar para perceber, olhar bem direitinho, o Brasil ele já está meio enfiado na lama, né? Então, hoje em dia, 70% das famílias estão endividadas. Você só ouve falar em tigrinho, as meninas fazendo OnlyFans, facções criminosas. Você não vê o governo falando em geração de emprego, crescimento da renda, né? E quando você não tem geração de emprego, crescimento da renda, nenhuma outra profissão vai ganhar mais, né? Inclusive médicos não conseguem nem ter pacientes porque eles não têm dinheiro para pagar consultas e tal. Então,
todo mundo perde quando não há o crescimento da renda. E o Brasil está estagnado há mais de 20 anos economicamente, né? E ele vai continuar também se continuar nessa postura. Então presta atenção, porque não tem a ver com política. Esquece um pouco de lado, né? Deixa de lado sua ideologia, né? Se você é a favor de um ponto ou de outro, pode continuar defendendo seus políticos, mas deixa o seu bolso um pouco de lado, né? E começa a pensar economicamente onde você está enfiado e o que você precisa fazer. Continua com suas pautas políticas, como eu falei, né? Mas cuida do seu dinheiro, percebe o que está acontecendo com o seu dinheiro, né? Basicamente, do início do ano passado para o final do ano passado, todo o seu dinheiro perdeu 20% de valor. E a gente vê como a pressão, né, do governo em acabar com empreendedores, cobrar demais, né, de não gostar de empreendedores, não gostar da riqueza, não gostar de empresários, impor muito imposto, né, tudo isso dificulta muito. Seja sincero, o que é que você mais ouviu falar nos últimos anos, né? Imposto ou geração de emprego, né? Imposto ou incentivo ao empreendedorismo, né? Então a gente só caminha para uma desvalorização do dinheiro que você tem, né? E cada vez você ficar mais pobre. Mas aguenta aí que eu vou falar como você vai agir, né? Diante disso. Beleza? Para cada situação da sua vida, né? Então, no documentário a gente vê também uma coisa muito importante, né? Médicos e servidores públicos lá de Cuba recebendo menos do que um cara que vende ovos na rua, né? Ou uma cartela de ovos valer mais do que um salário mínimo, né? É exatamente isso que a gente está vivendo em uma escala um pouco menor, né? Vou dar um exemplo. Você acha que não, mas eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas você conhece, pode perguntar, que ficam tranquilas ao ir ao supermercado e comprar o que quiserem, encher o carrinho delas, né? Quantas pessoas ficam tranquilas em comprar uma peça da melhor carne que tem, uma peça de picanha, né? Porque a peça de picanha hoje passou a ser 20% do salário mínimo, né? Então, virou um absurdo, a gente já vive esse absurdo e a coisa só vai piorar, né? Então, se você parar para pensar, um carrinho ali que você sonha, às vezes é 200 mil, mesmo uma pessoa que recebe 5 mil, o que é muito, né, para a população, ela se esforçando para juntar 2 mil, o que é muito, ela vai levar 100 meses para comprar um carro desse, né? E muitas vezes a gente não sente isso, por quê? Porque o Brasil é muito bom de crédito, né? Os bancos são ótimos em dar crédito, porque você vai pagar 3 apartamentos, você vai pagar 3 carros, mas a renda das pessoas está caindo, né? Então, o que é que a gente vai ver no Brasil nos próximos anos, né? Nas próximas décadas? O médico ele vai receber 15 mil, mas o custo de vida dele vai ser 12 agora, né? Então, se era 7, vai ser 12. Um servidor vai continuar recebendo os 20 mil, mas uma feira no supermercado vai custar 9 mil. Né? Então, é assim que acontece, né? É assim que a gente está pagando a dívida. E como é que você vai sair disso? Né? Eu separei em 3 pontos. Né? Vamos dizer que você recebe pouco, né? Mas pensa em empreender ali e ganhar dinheiro. Então, a sua solução realmente é começar a empreender. E, pessoal, se vocês assistirem o documentário, inclusive, vocês vão ver que as únicas pessoas que se salvam, né, são as pessoas que estão empreendendo. Por quê? Porque o empreendedor ele consegue reajustar preços. Né? Então, se está tudo caro, se uma cartela de ovos é um salário mínimo, o cara coloca que uma cartela de ovos é um salário mínimo. Pronto. E ele vai vender ali em dólar, ele aceita outra moeda, ele aceita Bitcoin, não interessa. Então, uma das saídas é sempre ser empreendedor ou ter a mente empreendedora, que é também até às vezes no seu próprio emprego, né? Você querer avançar, né? Estudar mais para subir novos cargos, etc. Então, uma saída para você que ganha pouco é começar a empreender urgente, né? E também não existe esse risco todo em empreender, pessoal. Pode começar pouquinho, com R$ 30, para voltar a 100, depois 3 mil, e daqui a pouco você está mexendo em 30 mil e você nem reparou que você mudou de vida, assim, né? Então, começa a empreender para quem recebe pouco, né? Tanto no emprego como no negócio, você tem que fazer isso o mais rápido possível. Para você que recebe muito, então, se você for médico, servidor, etc., você pode simplesmente aprender a investir. Você precisa aprender a investir, colocar o seu dinheiro em dólar também, né? Para proteger ele da perda do poder de compra, né? Porque a perda do poder de compra também existe nos Estados Unidos, mas é muito menor do que aqui. Ou então em outra moeda, Bitcoin, etc. Né? E se você não quer empreender e também ganha mal, eu indico que você assista o documentário, né? E mude a sua postura, comece a assumir o controle, porque realmente o Brasil ele vai roubar os sonhos das pessoas e elas não vão perceber.